Tudo certo, pessoal? Prontos para mais um vídeo? Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os seios da face, né? Vamos estudar um pouquinho junto sobre esses seios paranasais. O que são os seios paranasais? São ossos que possuem espaços aéreos que contêm ar, ou seja, são pneumáticos, são aerados, né? Que se encontram no crânio e na face. Eles têm os seus nomes de acordo com as respectivas localizações, né? Nos ossos em que eles se localizam. A gente tem uma ideia, deixa eu marcar aqui a multisseleção. Nós temos aqui, ó, os seios frontais, né? Eles ficam um pouquinho mais na parte superior, acima das sobrancelhas, mais na parte do meio do nosso osso frontal. Nós temos também os seios etimoidais. Esses seios etimoidais aqui, eles ficam na parte superior, também um pouquinho abaixo dos frontais, né? E acima da cavidade nasal. Nós temos os seios maxilares. O seio maxilar, né? Eles ficam presentes aqui abaixo da nossa órbita, ao lado da cavidade nasal, abaixo da nossa órbita ocular. E nós temos também o seio esfenoidal, que fica na parte de trás da cavidade nasal. Deixa eu remover essa outra parte aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Isso. Acho que aqui vocês vão conseguir ver melhor. Seios frontais, etimoidais, maxilares e esfenoidais. De ambos os lados. É só para ter uma noção do seu posicionamento. Seios paranasais, como eu disse, eles têm o nome de acordo com os ossos onde eles estão localizados. Eles são cavidades ósseas, né, como eu disse, são pneumáticos, têm a presença de ar. E eles têm o nome de paranasais, porque eles ficam próximos à cavidade nasal. Eles ficam ali ao redor. E alguns acima, alguns abaixo, outros. Mas eles fazem parte do sistema respiratório também, assim como a cavidade nasal, que é a cavidade que é responsável pela entrada de ar, né, no nosso organismo, no nosso sistema respiratório. A cavidade nasal, né, explicando só mais um pouquinho sobre a cavidade nasal, ela é uma entrada. Né, ela é uma entrada que é dividida por um osso. Né, bem no meio dela nós temos um osso que se chama vômer, que não dá para ver direitinho, mas lá no vídeo que eu fiz sobre os ossos da face, está bem especificado lá. Né, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, quem já assistiu também já sabe, mas já sabe certinho onde eu tô mostrando aqui. Né? Nas narinas, ou seja, em cada lado aqui, ele possui as suas conchas nasais, que são dobras, né? Que são superiores, médias e inferiores, que permitem, né? Que fazem com que o ar que entra pela cavidade nasal faça os movimentos rotacionais, que o ar passa por uma rotação. Essa rotação, quando ela chega no teto, né? Na parte superior da cavidade nasal, passa por células sensoriais. Essas células sensoriais são responsáveis pelo sentido, né, e pelo olfato. Né? Tudo isso aí se conecta com o sistema nervoso, é direcionado ao cérebro, enfim. Normalmente, né, os seios paranasais, esses em azul aqui que eu estou mostrando, eles são preenchidos por ar, mas por fatores etiológicos, como gripe e principalmente a sinusite. A sinusite é a inflamação dos seios paranasais. Exatamente por esses motivos, pode acontecer de ter... ela fica preenchida, nessas cavidades ficam preenchidas por pus e muco, né, ficando obstruída, ou seja, se torna obstruída. E provoca sintomas desconfortáveis. Os sintomas gripais envolvem dor de cabeça e etc. Uma sequência de sintomas aí que deixam as pessoas... muitas das vezes até incapaz de realizar suas tarefas cotidianas diárias. As funções dos seios paranasais são
Diminuir o peso na parte frontal do crânio, né? Eles são localizados aqui mais na parte anterior, ou seja, de frente para trás, né? Mais aqui na parte da frente, se a gente puder marcar aqui, ó. Fica na parte da frente do crânio, né? Então eles diminuem o peso nessa parte. É um ponto de inserção, né? Esse é um ponto de inserção para a musculatura que faz a expressão facial, né? Ele é um ponto importante de inserção para todo esse tipo de musculatura também. Aumenta a ressonância da voz, ou seja, aumenta a potência da voz. Eles auxiliam, né? Aumentam a pressão ou não para que a voz seja mais ressonante, para que a voz chegue mais longe ou seja mais perto. Todo esse ar auxilia nesse processo também. Protege as estruturas infraorbitais, né? Nesse caso aqui é principalmente quando a gente fala aqui do seio maxilar, que é esse aqui onde eu estou evidenciando com o mouse, né? Essa estrutura aqui é infraorbital, fica no osso maxilar, não fica na maxila, né? Exatamente onde fica o seio do maxilar. Essa proteção de todos os seios paranasais, elas podem ocorrer por quê? Porque eles são preenchidos por ar, ou seja, eles podem fazer também uma função como se fosse um amortecimento, um amortecedor para possíveis traumas, né? Eles fazem essa função também de amortecimento. Dentro deles, né, eles não podem ter o excesso da mucosa. Esse excesso de mucosa pode ser causado por um excesso etiológico, mas eles têm uma mucosa em seu interior. Essa mucosa que eles têm no seu interior, elas são caracterizadas pelas células epiteliais escamosas, que são células achatadas que revestem os seios e formam a maior parte da mucosa, ou seja, elas formam o excesso. Grande parte dela é formada pelas células epiteliais escamosas. Tem também as células glandulares, né? Tudo isso presente nos seios nasais, que são similares às células das glândulas salivares, né? São bem semelhantes, mas produzem muco e outros tipos de secreções também. Ou seja, o agente etiológico, a sinusite, por exemplo, ela causa problemas diretamente nessas células também. Por isso a produção do excesso da mucosa, por isso a presença de pus pela inflamação, pelo fator etiológico. Tem as células nervosas também, que são são responsáveis pelo olfato. E também nós temos a presença de fagócitos, né? São células que combatem as infecções. São parte do sistema imunológico, né? Que podem atuar no sistema vascular e também são outras células de suporte. Ou seja, tem basicamente esses 4 tipos de células aí que podem atuar na parte interior, né, dos seios paranasais. Além de umidificar e receber e aquecer, né, o ar que é inalado, o ar que é respirado, que passa pelo sistema respiratório. Deixa eu tirar essa outra parte aqui que eu acho que vocês vão conseguir ver os dois lados agora. Pronto. E aí vocês estão conseguindo ver melhor. Além da umidificação, né, do ar inalado e o aquecimento, para chegar nos pulmões com a temperatura mais ou menos equivalente ao do nosso corpo, para que seja mais ágil, né, o processo da troca gasosa. E equilibra a pressão na cavidade nasal também. Isso varia com espirros e mudanças bruscas de altitude. Isso pode fazer com que os seios paranasais aí tenham uma presença maior ou menor de ar no seu interior. A presença de entupimento do nariz, né, obstrução do nariz ali por algum momento, uma troca brusca de altitude. Tudo isso aí pode ser causado por a presença de ar ou algum agente inflamatório presente nos seios paranasais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Com isso a gente encerra aqui os seios paranasais. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.